Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Oi, Carmen, bem-vinda. Adriana Vandrão, Lúcia. E também quem está aqui na live no Instagram, Eneida. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito feliz com vocês, esse dia muito auspicioso, né? Tanto como o solstício de inverno, e quanto também estar fazendo esse primeiro podcast com meu pai, né? E foi uma ideia que me veio assim, né, de estar podendo trazer muito compartilhar, né? Eu acho que teve, agora estava em Floripa lá junto com o pai, né? E ele estava me dando uma aula sobre vários assuntos, várias questões. E eu falei, nossa, se tivesse assim sendo filmado e gravado, isso poderia apoiar, ajudar tantas pessoas, né? Então acho que meu pai tem muito conhecimento, muita sabedoria, e é muito bom a gente poder compartilhar isso, né? Apoiar nesse processo, assim, que está um momento tão desafiante e ao mesmo tempo tão bom para se aprofundar, né? Para ter mais consciência. Acho que quanto mais consciência nós temos, né? Com mais clareza a gente fica das coisas, né? Então, até eu usei o exemplo hoje que foi, meu pai sempre me trazia, quando eu era criança, que quando você conhece o perigo, ele deixa de ser perigoso, né. Então quando eu ia na cachoeira, ele me mostrava: "Olha, essa pedra escorrega, aqui não escorrega". Você que escolhe, né. Então eu pude ir pra cachoeira sozinho, porque a cachoeira não era mais perigosa para mim. Então, eu sinto que é isso, assim, é trazer consciência. Acho que esse é um dos propósitos, assim, desse podcast, né, pelo menos que eu sinto, assim, é estar compartilhando conhecimento, consciência, apoiando as pessoas e quanto mais a gente tem, sabedoria, né, e conhecimento, mais eu sinto que a gente consegue também avançar de outras maneiras nas nossas vidas, né. Então é isso, paizão. Fale um pouquinho aí. Boa noite a todos. Bem-vindos. Um abraço, filhão. Um abraço a todos. Aí é contigo agora aí. Bom, quer trazer um pouquinho, então, o que o tom do dia de hoje, do solstício de inverno, né, que você trouxe nesse momento, o que está acontecendo no céu? Sei que tem muitas coisas acontecendo, né, a gente sabe que é um momento bem intenso, né, tanto que você compartilhou que outro dia, né, acho que Saturno entrou em Áries, não é isso? Inclusive, isso aconteceu. Então Tem muito tem, mais coisas, não para. né? Mas eu queria começar com uma informação básica. Estão me ouvindo? Sim, tá dando um pouquinho de É, Espera, porque tem que está fazer aqui, pegando. ó. Baixa o volume do teu celular, baixa o volume do celular para ver se a gente some o eco do Instagram. Vamos ver Você tá aqui. com o Instagram e Zoom ao mesmo tempo? Vamos ver como é que flui. É. Deu, né? Diminuiu. Acho que sim. Maravilha. Bem, é que existe uma ideia básica que eu preciso que vocês compreendam para que as informações que virão sejam úteis. A astrologia, que será um dos elementos básicos que nós vamos conversar, ela é uma arte muito aquariana, portanto, holística. E dentro dessa visão holística, existe um princípio fundamental, que é a transversalidade. Para vocês entenderem transversalidade, eu vou exemplificar assim. Imagina que o meu punho, vocês estão vendo a minha mão aqui em punho, né? E aqui é uma escola. E na escola tem várias disciplinas: geografia, história, matemática, arte e várias coisas. O- Qual seria a matéria transversal? A matéria que é transversal a todas essas disciplinas. Essa matéria é o português. O português é usado na geografia, na história, na matemática, na arte, em tudo. Então, a astrologia é uma prática de conhecimento transversal. Por exemplo, a informação sobre o céu do momento, no caso hoje com o equinócio, ele pode ser
usado para autoconhecimento, espiritualidade, relacionamento, trabalho, para o que você quiser, entendeu? Então, uma informação pode ser útil para vários setores. Eu vou falar só a essência do momento, que a gente faz um mapa astrológico para o momento que vai estar o solstício. E esse momento diz o seguinte, que chegou a hora da gente ser mestre da gente mesmo. Por exemplo, essa é uma informação básica. Mestre da gente mesmo. Claro que tem milhões de outras informações, mas essa é muito importante. Ou seja, é um período de uma estação do inverno em que ela nos remete para o interior. E além de ser uma introjeção, é também um despertar daquilo que é a maestria. Pode ser a maestria no ping-pong, pode ser. Pode ser a maestria em qualquer coisa. Aí depende do assunto que a gente quer investigar. Espiritualidade, relacionamento, trabalho, enfim. Aí é muito vasto. Mas basicamente é sermos mestres agora. Está na hora de nós sermos mestres de nós mesmos. Em essência, esse é a ideia do equinócio. Claro que o signo de Câncer, porque o equinócio é quando a noite fica mais tempo do que o dia, né? E isso para o hemisfério sul. Lá no hemisfério norte vai ser verão. E vai ser, ao mesmo tempo que isso acontece, acontece num signo. Esse signo é Câncer. E Câncer é muito caseiro, é muito lar, é muito família, é muito isso que está acontecendo aqui, né? Isso é bem canceriano. Mas ele vai mais além, porque é a casa da alma também. Então, ao mesmo tempo, há uma ideia. Por exemplo, eu posso usar essa informação do Câncer para o autoconhecimento, trabalho, relacionamentos. Por exemplo, trabalho indicaria que é um período bom para a gente investir em terras ou imóveis, compras de imóveis, ou tudo que for um trabalho que reúna assuntos para a família. Vocês compreendem? Eu posso direcionar essa informação para o fim que a gente quer. Aqui a gente não está dando nenhum fim específico, a não ser que alguém pergunte alguma coisa. Mas estou dando só o geral, assim. É um momento onde o recolhimento é muito importante e cuidar da nossa casa interior. Basicamente isso. Por isso que a gente faz as fogueiras, né? É um período onde essa luz, esse mergulho interno, solstício, inverno, quer encontrar a luz interior. E essa luz interior pode ser a nossa vontade, pode ser algum tipo de trabalho que a gente se identifique muito, aonde a gente se sente em casa. Tudo isso pode acontecer. Então, o momento, eu estou com o mapa aqui do momento, né, aberto, né? O Sol, deixa eu acertar aqui, há uma ideia básica de estudarmos mais também. Mas a sugestão é que nós compreendamos que é mais importante sentir o propósito do que apenas pensar o propósito. Então, o sentir passa a ficar muito necessário agora. Por exemplo, o propósito está em cada gole de café. O propósito está em cada passo, certo? Então, é conseguir vermos o propósito
atuando em outros setores da vida. Por exemplo, eu posso pegar essa informação toda que eu estou passando e converter ela para assuntos entre países, por exemplo, entendeu? Então, a astrologia tem essa maleabilidade de poder, entendeu? É basicamente isso. É uma introdução. Muito bom, paizão, muito bom. Eu sinto que tem muitas pessoas aqui hoje, né, que não te conhecem, não me conhecem também, então eu sinto que seria interessante você trazer um pouquinho da tua trajetória, né, que você já é astrólogo aí há mais de 40 anos, mas só para as pessoas saberem um pouquinho como é que surgiu aí esse despertar teu para essas buscas, né, de autoconhecimento e um pouquinho, assim, trazer um pouco dessa tua trajetória para as pessoas te conhecerem, depois eu vou trazer um pouco da minha também. Bom, E 68 anos é muita história, mas basicamente é o mesmo impulso que todos vocês têm de buscar o autoconhecimento, de ser um ser humano melhor. Basicamente isso. E aí eu fiz as minhas escolhas de ferramentas para isso. Uma parte, a prática de saúde e corporal, né, que eu achava importante. Então, desde as práticas de artes marciais chinesas, japonesas, medicina chinesa, ervas, alimentação. Então, eu peguei um pouco disso. E depois, o outro setor é o setor das ferramentas para a mente. Então, formação em pedagogia Waldorf e utilização da astrologia, por exemplo, né? Que eu sigo uma linha francesa. Porque a astrologia tem disso, tem várias linhas. É a minha linha original, a linha francesa. Então, aí depois você vai praticando, praticando, né? Eu fui morar no meio do mato, na montanha, numa casinha de barro, e fiquei lá praticando, estudando astrologia, que não tinha luz, não tinha nada, dava para a gente viver só vendo lá, só eu e eu, mais ninguém. Então, eu pensei em colocar em prática tudo que eu estava procurando. Nesse tempo que eu estava no sítio, eu tinha conhecido um mestre chinês, que foi, assim, a nossa luz, né, para essas práticas de autoconhecimento e de energia, que eles chamam de Qigong. E, paralelo a ele, tinham outros mestres na área de filosofia e autoconhecimento budismo tibetano. Então, essa é um pouco as atividades que eu fiz, e tem outras mais, mas isso é só para fazer uma introdução. Então, eu trabalho muito com pedagogia e astrologia. Eu uno o mapa, faço o mapa para os pais compreenderem os filhos, até crianças neurodivergentes também. A gente pode fazer um mapa para eles e, com isso, achar um caminho de renovação das situações em que ele está vivendo. Então, a gente pode pegar a astrologia e usar para empresas, para empreendimentos, para a política, para o que você quiser. Então, depois a gente vai aplicando isso, né, na vida. E uma delas é ensinar as pessoas a compreender seu mapa. Eu aqui faço muito mapas de famílias. Então, todo mundo, entender todo mundo para poder se harmonizar. Também tem feito muitos mapas de casais, que chama-se sinastria. É um trabalho relativamente longo, mas ele é muito útil para quem está interessado em compreender como é que é o casamento entre uma pessoa e outra. É basicamente esses aspectos que pode ser aplicado à astrologia. Nas práticas corporais, eu uso o mapa astrológico como uma referência dos elementos de saúde
saúde corporal, e aí com as técnicas chinesas eu vou adaptando as práticas de acordo com o mapa. Enfim, é uma viagem longa, né? Mil coisas dá para fazer com um mapa. E que bom que vocês estão conseguindo saber que tudo isso é possível. É verdade, paizão, é verdade. Eu gosto sempre de trazer, né, a história. Hoje eu estava contando a história para duas alunas que vieram para cá para o Retiro, né? Eu moro aqui em Alto Paraíso, em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, né? Eu moro aqui na Escola da Aura e a sede é aqui, né? E o pai está em Florianópolis. E eu contei hoje, né, que meus pais se conheceram num curso de massagem, né? Então, eles se conheceram num curso de massagem, e aí a gente foi morar em sítios, né? Então, eu nasci em casa, parto natural em casa, né? Então, eles contam que eu nasci assim, abri os olhos, voltei a dormir, ninguém bateu na minha bunda, não chorei. Foi um parto bem natural, bem tranquilo. E assisti o parto da minha irmã, da Jade, né? Daí a gente estava morando em São Lourenço, e eu estava atrás do meu pai. Uma das memórias mais antigas que eu tenho é o parto da minha irmã, né? Tinha quase 4 anos de idade ali. E depois a gente morou muito tempo no interior de São Paulo, em Monte Alegre do Sul, né? Então aí onde o pai e a mãe faziam a antroposofia, a pedagogia Waldorf lá, né? No grupo de com o Peter, né, pai? E sempre E a então comunidade japonesa também foi muito importante. o Yamagishi, né? É, Exato. o Yamagishi foi muito importante, assim. E aí com 15 anos fui morar, fui participar do Connectivity, era um encontro de jovens, né, do mundo inteiro em São Paulo, que tinham ideias e projetos para melhorar o mundo, e foi ali o meu chamado de querer viajar, né? E com 18 anos daí fui morar numa comunidade que segue a linha de Gandhi, da não violência, lá na França. Então, meus pais já tinham conhecido alguns integrantes dessa comunidade, né, aqui no Brasil, e aí eu fui para lá, morar na França, e aí foi a primeira experiência em vida comunitária. Depois morei na Suíça, caminho de Santiago de Compostela, e sempre nessa busca, né, no que o meu propósito, o que eu ia fazer da minha vida, né, e mais, então com 18 anos eu comecei, agora estou com 36, então já faz 18 anos que eu estou numa busca mais profunda, né, do autoconhecimento, mas nos últimos 11 anos que eu realmente me encontrei para sendo terapeuta, lá em Nazaré Paulista, na Uniluz, meditando que me veio esse chamado, né, de ser terapeuta, que esse é meu caminho, né. E aí acabei indo para Piracanga, na Bahia, onde eu aprendi a leitura da aura, a meditação das rosas. E aí, a partir daí, né, faz 11 anos que eu me dedico, então, a fazer a leitura da aura, ensinar a meditação das rosas para as pessoas, ensinar a leitura da aura, né, e fui para a Índia, fiz processo de 21 dias de jejum, o caminho do amor, né, 7 dias no seco, sem água, sem nada. E então, o que eu gosto mesmo é de trazer autonomia para as pessoas, para que elas sejam suas próprias mestras, como meu pai falou lá no início, né? Eu acho que isso assim é muito importante, você ter autonomia, mais empoderamento pessoal, né? Então, essa é um pouquinho aí da minha trajetória também. Escolhi bem, né? E aí, tanta pessoa fala, nossa, escolheu bem aonde nascer, né? Eu falei, então, eu escolhi bem meus pais, né? A minha mãe também é incrível, trabalha no Cepagro, né? Também com produtores orgânicos. E, então, minha família é muito, muito incrível, assim, minha irmã, a Jade, o Ravi. E então, eu fico muito feliz que eu escolhi bem, assim, aonde nascer, né? E sempre meus pais me apoiaram a buscar ainda mais, né? O autoconhecimento. E nesse momento, pai, eu queria muito que você trouxesse um pouco para a gente em relação, acho que esse tema eh, desses conflitos no momento, eu sinto que tem algo, um momento que está muito, né, tendo essa questão da raiva, os conflitos está muito forte, né, por Saturno entrar em Áries, como você falou, e de trazer talvez um pouquinho desde a potência do momento, quanto o desafio, né? Qual que é a potência do momento e qual que é o desafio desse momento que você enxerga para a gente? É, é importante saber que são muitos vetores que estão atuando. Não é só um. O de hoje é só mais um. Existem muitos vetores. O céu tá, o tráfego celeste está muito grande. Tem muita coisa acontecendo. E, então, vocês vão ter que ter uma certa paciência para compreender esses fragmentos de luz, né? Por exemplo, a astrologia é uma ciência que estuda ciclos.
Ciclos e ciclos e ciclos e ciclos e ciclos. Você falou 18 anos, certo? Que você foi lá para aquele encontro. E agora, 18 anos depois. Então, 18 é um ciclo de um ponto importante do mapa que é sobre o propósito de vida. Então, a cada 18 anos, há um restart, né? Sobre o propósito. Nós vamos afinando o propósito, aprimorando. E isso para todo mundo, né? Então, a gente descobre que a gente sempre está aprimorando o propósito. Lembrando que aquilo que eu falei, o propósito também é transversal. Ele não serve apenas para um determinado fim. Ele serve para tem várias finalidades um propósito. Claro que trabalho, autoconhecimento, felicidade, enfim. Então, nesse sentido, o ciclo de Saturno, né, que você citou agora há pouco, é um ciclo de 30 anos, 30 de 30 e 30 anos. E ele entrou agora há pouco em Áries, que é um signo que briga mais, que luta mais, também é resiliente, enfim, tem várias tantas propriedades. Mas só para a gente focar um pouquinho. O que que eu fiz? Num post que eu coloquei no Instagram, eu fui revisitar as últimas vezes que Saturno entrou em Áries. O que aconteceu? Por exemplo, a primeira informação que me chega de quando Saturno esteve em Áries, lá em 1900 e pouco, bem no início, o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, você já pode ter uma ideia do impacto, né, dessa força ariana, né, na humanidade. Há uma, nós ficamos mais instigados a brigar, discutir, lutar por valores ou sermos extremistas. Por exemplo, isso no geral. Eu posso pegar essa informação que eu estou dando e colocar em cima do mapa natal de cada um e saber em que setor isso acontece. Aí é muito específico, mas o geral é que ele faz isso. Um outro ponto importante também com o Saturno em Áries foi feito a Google. A Google nasce com Saturno também em Áries. O primeiro transplante de coração também acontece com Saturno em Áries. Então você percebe que Saturno em Áries tem a ver com novos começos e novas lideranças, né? A Google virou essa gigante que é, né? Então, tem isso acontecendo. Só que não é, como eu falei, não é só isso. Esse é um pedaço do quebra-cabeça. O outro é que Júpiter entrou em Câncer. Júpiter entrou em Câncer, fez a mesma coisa. Ver o que aconteceu nas últimas vezes que Júpiter entrou em Câncer. Uma das coisas foi que houve o ataque de 11 de setembro. Vocês lembram disso, né? Dessa informação dos aviões colidindo com o World Trade Center. Com isso, emergiu a necessidade de segurança. Segurança do país, da família. Então, agora eu já estou pensando com esse assunto que eu estou falando para vocês. Há uma necessidade de segurança de novo. Por quê? Há muitas ameaças, né, de guerras aqui e ali. Há muitos extermínios também, né, genocídios
também estão acontecendo. Há uma necessidade de proteção lá na Europa. Aumentou a busca por construir bunkers. Sabe o que é, né? Aqueles lugares assim, né? Por quê? Porque vira e mexe, alguém quer jogar uma bomba atômica. Então isso gera um medo muito grande, né? Então, a ideia de guerras está presente. No entanto, o Júpiter em Câncer privilegia o povo e a família. Pode ser que esses líderes acabem tendo que escolher em salvar o povo, né? Quer dizer, não dá para levar a guerra até o seu amargo fim. Mas, claro, que tem os doidos, né? Que, irritados, pode apertar aquele botão e mandar um míssil nuclear. Pode. E doidos tem vários atualmente, né? Enlouquecidos. Nós temos vários tipos de loucura no ar. Isso também está no céu, que é o Netuno em Áries. Netunos é a ilusão, é Maia. Já ouviu falar de Maia, o deus da ilusão? Então, há uma ilusão muito grande e um idealismo, só que não está funcionando tanto quanto foi na Primeira Guerra Mundial e nem na Segunda, onde se colocou os judeus, né, no caso da Segunda, como sendo os culpados. Atualmente, quer se fazer que as pessoas que são de outros países é que estão criando problema. Isso não está colando mais, porque essas pessoas de outros países muitas vezes são mão de obra, é que faz o país evoluir, entendeu? São muitas questões acontecendo. E temos, fora isso, tá, esse é um monte de outros quadradinhos do quebra-cabeça. O quadrado que mais define tudo é o Plutão em Aquário. Esse, sim, é o grande evento já esperado. Por quê? Porque ele entrou em Aquário e fica mais de 20 anos aqui. Então, ele tem a ver muito com desestruturas, morte, renascimento, falências, como falência de pequenas empresas, por exemplo. Né? Então, há uma ideia de que o poder nuclear Plutão é poder nuclear. Então, há uma força muito grande querendo emergir. Se isso vai ser em guerra total, claro que a gente não quer. A gente reza para que isso não aconteça. Porque qualquer tipo de guerra, ninguém sai vencedor. Mas há um medo no ar. Isso. E um outro elemento importante do Plutão em Aquário, eu fiz uma palestra só sobre o Plutão em Aquário, entendeu? Porque aí eram 2 horas só listando todos os itens. Um deles é a questão econômica, que ainda não aconteceu na magnitude plutoniana, mas está para acontecer. Se você for acompanhando, né, os eventos, como eles estão indo, ao mesmo tempo que existem eventos que podem convergir para uma dificuldade econômica, ao mesmo tempo, essa dificuldade econômica também é uma questão política, entendeu? Ela é econômica e política, que eu não vou entrar no meio aqui. E um outro elemento do Plutão em Aquário, que é bom a gente saber, é a existência de bolhas, bolhas e bolhas e bolhas. Então, tem a bolha econômica, né, que vocês já viram, né, que aconteceu em 2008, aquela bolha, o pessoal que estava comprando imóveis e tudo mais. Enfim, essa é uma questão. Mas existe uma bolha
muito curiosa, que é a bolha do positivo. Essa é uma bolha muito curiosa, porque é como se você tivesse que estar sempre muito feliz e sempre otimista com tudo. Isso cria uma certa alienação coletiva e cria uma mentira de que estamos bem, mas não estamos. Porque se eu disser para você que está toda uma porcaria, vem alguém me dizer, não, você não pode pensar assim, tem que pensar positivo, entendeu? Isso é chamado a bolha do positivo. Esse é o único cuidado que a gente tem que ter, principalmente com crianças. Eu, como trabalho com crianças, que tem crianças que dizem a verdade, e uma delas é que eu não estou gostando daqui, porque aquelas pessoas são ruins comigo. Não adianta dizer para ela, né? Mas você tem que pensar que ele tem isso, né? Não é por aí. E isso está acontecendo com as crianças também. Não é só com os adultos. Eu atendo crianças também de outros países, né? Então eu percebo assim que é uma questão meio que já universal, o ensinamento. Então essas bolhas, aí essa força de algo querendo emergir para explodir, que nós estamos fazendo todo o possível para que não seja nada grave. Mas há um sinal que é esse, o econômico. A ideia, quando a gente estuda isso, é que a situação econômica possa ficar muito apertada. E aí você vai, claro, olhando os mecanismos que levam isso a acontecer, né? Não é aqui um espaço em que eu vou estar elaborando isso, porque são muitos detalhes. É só vocês acompanharem aí, né, a crise das tarifas, vocês já podem entender. Mas não para aí na crise das tarifas, né? E tudo isso tem a ver com um conhecimento que está surgindo novo, que é o IA. E o IA, ele está indo para além ainda do que a gente imagina. Enfim, então tudo isso tem a ver com Plutão em Aquário. Essa mudança tecnológica que pode subtrair do ser humano muitas posições de autonomia. Porque se eu colocar tudo para o IA, é ele que faz. Então, tem esse perigo também acontecendo. E, e a ideia do equinócio, aliás, do solstício, é você aumentar o encontro com o céu interior. Claro que fica favorecido todas as práticas meditativas. Câncer, a palavra-chave de câncer, restauração. Câncer é um restaurador. Cancerianos, eles restauram casa, quadros de pinturas antigos que foram estragados, restauram roupas, gostam de ter lanchonetes e restaurantes e lugares de moradia, porque a palavra restaurante vem de restaurar. Vamos a um restaurante para nos restaurar. Então, é um período de restauração, só que bem no meio do ano, onde nós já temos um período andado de tudo que nós pensamos que queríamos fazer no ano. Lá no início do ano, já está passando 6 meses daquilo. E aí, nós vamos continuar com os nossos projetos ou eles mudaram? Então, começa a surgir esse momento onde você precisa restaurar alguns elementos, o propósito e seus projetos precisam de uma maior afinação para existir. Ou então, não é mais daquele jeito, é de um outro jeito. Então, esse inverno ele vem para a gente se reposicionar com os nossos sonhos no ano, colocando mais luz neles.
Essa é uma visão geral, entendeu? Muito bom, Paizão. Muita coisa, né? Como você falou, daria para ficar horas e horas falando e trazendo mais e mais elementos, né? E eu queria abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, escreve aqui no chat, ou do Instagram, ou do Zoom, que quem quiser, né, trazer alguma pergunta, fazer alguma pergunta aqui pra gente. E muito interessante, né, que você trouxe muito em relação a esse propósito, né? E eu tenho chego muitas pessoas para fazer leitura da aura com esse tema, né? Propósito de vida, né? E outro dia eu fiz uma leitura, né, numa mulher, e a imagem que vinha era ela na praia, dançando, muito feliz. Depois ela estava num pôr do sol, e ela estava muito feliz, e tinha uma simplicidade, sabe? Tinha um lugar de uma simplicidade, mas ela escrevia isso que ela colocava na geladeira, ser feliz, né? Essa busca por ser feliz. E esse era um dos propósitos da vida dela, né, buscar ser feliz. E isso era um termômetro para ela. Por exemplo, no trabalho dela, ela sentia e o trabalho dela estava morno, não estava nem muito quente, nem muito frio. Então, não é que ela não estava nem muito feliz, também não estava muito triste, ela estava morno. Só que ela olhava para o trabalho e ela não conseguia ver futuro ali, ela não conseguia ver ela crescendo ali. Era tipo um arroz e feijão que ela podia já ver 10 anos na frente, ia ser mesmo aquilo, né. E aí a outra imagem era ela dentro de um barco, só que o barco ele estava parado num coral. E ela queria plantar fora e não conseguia, né, estava parado e ela tinha que plantar dentro do barco. E ela colocava a mão para fora e estava muito frio. Esse barco representava a casa dela. E parecia que ela não estava feliz, né, dentro da casa dela. E ela falou: "Nossa, realmente, eu me mudei para esse apartamento faz 2 meses e eu não estou feliz nesse apartamento", né. Então essa busca a felicidade ser um termômetro, se você está ou não no seu propósito, né. Eu achei isso muito interessante, assim, tenho mais e mais levado isso para o meu dia, para a minha vida, né. Então, eh, se fazer algo te deixa feliz, né, então não, você está alinhado, né. Sinto que tá mais alinhado em relação ao teu propósito, né. Eu acho que o próprio, propósito de vida, dá para destrinchar um pouco, porque ele vem muitas vezes as pessoas vêm com a ideia de propósito muito ligado ao trabalho, né. Qual que é o meu propósito de vida ligado ao trabalho? Mas tem um propósito isso, espiritual, um propósito, né, então eu sinto que o propósito ainda ele é amplo, né, essa busca por um propósito. Mas ter esse termômetro da felicidade, se você está feliz ou não, eu acho que é um bom gostei bastante, né, disso que veio, assim, pra ela, né. E então gratidão aí, a Adriana tá agradecendo, que bom que você gostou. A ideia do podcast é a gente estar, fazendo 2 vezes por mês, né, então a gente fez agora, então daqui 15 dias fazer mais um, assim, né, a cada fazer dois capítulos desse por mês. E para mim, para quem ficou aqui até agora e está assistindo a gente sentiu de oferecer um voucher para vocês, né. Então o que que vai ser? Vão ser 2 vouchers, né, um meu e um do meu pai. Como é que vai ser? Vouchers gratuitos e de até 30 minutos. Então são sessões individuais daí, porque individualmente a gente consegue apoiar um pouco mais vocês, né, trazer mais informações. É uma pincelada, assim, né, mas já dá para trazer uma clareza desse momento presente para vocês. Então para quem quiser receber, né, esse atendimento de até 30 minutos no máximo comigo e com meu pai, é simples. É só vocês seguirem a gente no Instagram, né, então ali no nosso Instagram, seguir a gente e mandar no direct, tá, manda no privado essa palavra voucher, que aí a gente manda a agenda, marca um horário para trazer uma mensagem para esse momento presente, né. Então, o pai com astrologia, com vai trazer, uma clareza de como você está nesse momento, algum ponto para você, e eu com a leitura da aura e com a minha sessão também a gente trazer uma mensagem. Então, quem quiser receber esse voucher, só seguir a gente no Instagram, mandar no direct, né, no privado a palavra voucher, para fazer essa sessão gratuita com a gente. Ó, já tem a Nanda Almeida, dizendo que gostaria de fazer o mapa astral dela com você, pai, né, então você pode mandar Eu vou te- mensagem aqui no privado no Instagram, e eu acho que seria bem já que não teve perguntas, né, ninguém se manifestou alguma pergunta, acho que seria Cauê, hum, você levantou o assunto ali do propósito, né? sim,
sim. eu fiz o mapa do solstício de inverno, como se fosse o mapa de uma pessoa. Tá. E eu fui olhar o propósito desse solstício. É também nós desenvolvermos ou despertarmos para o propósito social. Ou seja, o social também tem a ver com propósito. Há uma ideia aqui de estarmos mais atentos ao propósito social. Vocês compreendem isso? Quer dizer, além de ter um propósito, o propósito da laranjeira é dar laranjas. Perfeito. Mas eu posso plantar uma laranjeira num lugar que todo mundo precisa. Então, a ideia aqui é conciliar o propósito nosso também com a consciência social. Esse é um elemento desse período, pensando, claro, juntando aqui o Plutão em Aquário, Saturno em Áries, Netuno em Áries, a ideia é que nós precisamos recuperar a habilidade de fazer juntos em sociedade. Vai ser muito importante daqui para frente sabermos fazer isso. Mas o último ponto é que no mapa existem setores chamadas casas astrológicas. Tem uma casa, que é a casa 9 que fala muito do propósito, a casa 9. E por quê? A casa 9 ela marca um momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo. Está marcado no mapa isso. E de lá da casa 9 até o ascendente, tudo isso é a gestação. Está registrado ali. Agora, no momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo, neste momento, o céu plantou o destino no nosso coração. Então, quer dizer, nós já nascemos com o destino, nós já crescemos com o destino. Nós temos é que acordar. Só que quando o céu planta o destino no coração, ele não planta em PDF e nem em doc, ele planta com imagens. O segredo está nas imagens. Então, é importante a gente lembrar, e quando que isso desperta? Desperta aos 9 anos. Só para vocês terem uma ideia de que existe um ritmo disso. Aos 9 anos é quando desperta. E depois de 9, o que acontece? 18. Entendeu? Ou seja, os ciclos vão se fechando assim. Então, o propósito, ele se torna algo muito importante porque é o que nos dá direção e significado. Só que no mapa do solstício, tudo está levando para o mundo social, o mundo de grupos, de trabalhar com grupos, trabalhar em grupos, comunidades. Então, tudo isso são informações neste mapa do solstício. Eu estou só ilustrando para vocês poderem pensar em várias alternativas do que fazer neste momento. Mas trabalhos em grupo é muito bom para quem pode. Mas lembra, o ponto-chave é ser mestre de si mesmo. Então, para fechar, só para não ficar aberta essa história do mestre, que eu acho que ele é fundamental. Já falei isso várias vezes em outras conversas com o Cauê, né? Mas para vocês vai ser a primeira vez. Existe o mestre, existe o guru, existe o professor, existe o sábio. Eu aqui falei do mestre, porque o mestre é aquele que ensina o que ele vive. Compreendem isso? Isso é a maestria. Eu hoje fui fazer compra de açúcar de coco num lugar que vende coisas alternativas aqui. Aí eu perguntei para a moça, né, qual era o nome dela, e ela falou, adivinha? Aí eu
inventei um nome para ela. E aí depois perguntei o signo dela. Ela falou, adivinha? Mas aí eu comecei, pelo jeito que ela fechou o saco plástico, eu disse, você tem algo de virgem? Por Mercúrio muito forte. Ela falou, eu tenho Mercúrio em virgem. Mas você tem Saturno também forte. Não, Saturno não. Meu Saturno está em peixes. Sim, mas aonde? Na casa 7, que é a casa do casamento, dos relacionamentos. Então, sempre ela estava prudente. Ela nunca me dizia o nome dela na hora, nem dizia o signo dela, entendeu? Sempre muito prudente. Aí ela ficou muito admirada de eu poder ter descoberto tudo isso só conversando com ela. Então, esse autoconhecimento do mapa, ele se torna muito precioso. Ele tem realmente muitas dicas preciosas para isso. Mas no caso dela, ela tem o Saturno na casa 7. Lembra que eu falei que essa prudência, que essa distância, mas ela veio ser mestra dos relacionamentos. É claro, eu só joguei isso para ela, mas não aprofundei porque já chegou outro cliente. Mas assim, onde está o Saturno no mapa é onde nós viemos ser mestre. Então, se vocês pegarem o mapa de vocês, já vão ter uma dica de onde vocês vieram ser mestre. E lembre, mestre é aquele que ensina o que vive, não é um professor e nem um guru. Guru é legal, a palavra do sânscrito quer dizer poder sobre si mesmo. Gur, poder. Mas é porque eu tenho poder sobre mim que todo mundo vem me perguntar como é que eu faço para ter poder sobre mim. Esse é o guru ali atrás por causa disso. O mestre não. É natural. Ele já está fazendo. Ele já faz aquilo todo dia que eu falei, né? Todo dia aqui é o dia espiritual. É o que o mapa está indicando. Ou seja, é espiritual em cada gole de chá. Não é só espiritual de vez em quando. O nosso desafio nesse período é que consigamos colocar a espiritualidade em cada situação da vida, lidando com a formiga, com o gato, com o galho da árvore que caiu, tudo é espiritual. Quando a gente conseguir perceber que tudo é espiritual, algo em nós se ilumina. Era isso, esse é o recado. Essa virada de chave, né, de conseguir perceber que tudo é espiritual, né, eu percebo que na teoria, na prática, muitas vezes a gente esquece, né, acho que a gente vai entrando no mundo, né, nas contas, nas coisas e vai, esquecendo desses momentos, mas tem momentos que a gente tem esses ahás, né, tem essas percepções. Mas ainda falando em relação a propósito, eu tenho feito muitos atendimentos em pessoas que recém-aposentadas ou que estão para se aposentar, ou já se aposentaram, mas todas com uma muitas delas com um ponto, pai, assim, de sentir que está entrando um pouquinho numa depressão, né. Todas se sentindo um pouco deprimidas ou que estão em depressão ou, né, mas na verdade, assim, na leitura fica muito claro que muitas vezes é essa falta de propósito, né. Antes tinha um propósito, antes tinham muitos propósitos, trabalhavam 8 horas por dia, faziam um monte de coisa e tal, tal, e de repente se vê num vazio, né, Tinha propósitos e obrigações também. isso, propósito, obrigações, né, e como é desafiante, né, esse lugar de, não saber o que fazer ou ter essa falta de propósito, dá essa sensação de depressão, de ficar deprimido, né. Exatamente. Não Deixa eu às só vezes aproveitar e incluir mais uma informação que é essencial. Esse Saturno que está agora, né, no ascendente do solstício e que também está em Áries, lembram, né? Ele indica a velhice. Ou seja, nós estamos precisando reinventar a velhice. O último trabalho foi de que o brasileiro está envelhecendo e que está envelhecendo mal. Enfim, esse seria um outro podcast, né? Só sobre velhice, né? Eles chamam de envelhecência. Mas esse será um tema. Ele, inclusive, esse médico, ele fala que até é um tema de novos ganhos econômicos trabalhar com a velhice.
Então ele abordou, ampliou. Por quê? Porque todo mundo está envelhecendo. E aí, então, é muito importante isso que você está, né, colocando do pessoal que, que se aposenta, mas não morreu, né? Ele só se aposentou. Então, a ideia é que o sentido continua. E essa descoberta do propósito, ele é muito importante. Mas só que o propósito pode ser algo mais simples, ou coisas que nós nunca tínhamos imaginado em fazer. Por exemplo, no mapa, no mapa do solstício, se fosse uma pessoa, eu diria cozinhar, alquimia, trilha, caminhar, fazer trilhas, entendeu? Ou seja, tudo isso pode ser útil nesse período do inverno, fazer trilhas. Lembra da transversalidade? Eu posso usar essa informação para gerar grupos de trilha e trilhas com autoconhecimento. Só estou dando ideia para vocês compreenderem como é que funciona. Então, existe aqui o lado alquímico, está presente. E esse lado alquímico sugere também emoções fortes como angústia, a própria depressão, a culpa e a ansiedade. São elementos possíveis dentro desse período, desse inverno. E aí, como é que a gente se livra disso? Ou transforma? Um deles é caminhando. Um deles é caminhando. O outro é cozinhando. E cozinhando em grupo. Lembra que eu falei que dessa situação vai para o grupo. Chamar amigos para fazer comida junto. Ou fazer comida para quem está sem condições de fazer comida, entendeu? Então, existem várias leituras aqui. Mas, sim, a ideia do propósito é útil em qualquer circunstância, em qualquer idade. Sabe que tem várias perguntas aí, né? Vamos ver como a gente consegue trazer. Epa, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas muito legais aqui. Mas antes de abrir aqui para ler um pouco essas perguntas, eh, me veio uma ideia, né? Já que está tão forte essa questão de fazer coisas em grupo, né? E social. Mas eu acho que tanto você, como pai, quanto eu, a gente também teria muito. Eu gosto muito de ir para a prática, né? E eu gosto muito de, né, perceber e saber as coisas na teoria e tudo, mas também como ir para a prática, como trazer isso na prática, né? Como sentir, como ir para o corpo. E eu acho que a gente podia abrir uma aula, né? Não sei, me veio essa ideia agora. Eu queria ver com vocês se vocês topam. A gente fazer uma primeira aula aberta, tá? Gratuita também, pelo Zoom, mas mais de manhã cedo, tipo, talvez 8 da manhã, mas que a gente pudesse trazer mais práticas corporais, né? Meditações, você também trazer, né, o Lian Kun, o Qigong, enfim. Mas a gente ir um pouco para o corpo, talvez fazer isso uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias, não sei. Mas me veio muita gente poder fazer isso semana que vem. Quem está aqui assistindo a gente gostaria? Escrevam aqui se vocês gostariam de fazer uma primeira aula, uma prática com a gente, né? Acho que isso, assim, das 8 às 9, o que que você acha, pai, esse horário? Num dia da semana, a gente fazer uma aula aberta, mas mais realmente de meditar, de fazer para prática, para o corpo, o que que vocês sentem? Ó, tem várias pessoas que falam sim. Eu acho assim que depende da escolha de qual ferramenta usar, entendeu? Existem muitas ferramentas para isso. Você mesmo trabalha com isso, né? Sim. Então, um é a escolha da ferramenta, porque o momento ele está exigindo uma, uma compreensão pragmática da espiritualidade. Que isso quer dizer? Quer dizer que a espiritualidade
precisa ser revista do tipo, o que é espiritualidade mesmo? Afinal, o que é espiritualidade? Entendeu? É isso que seria o que o mapa estaria apontando. Eu sei que aqui tem um monte de gente que já pratica, eu imagino isso, mas essa é uma pergunta válida. Realmente, o que é espiritualidade? Por exemplo, eu trabalho com espiritualidade na empresa, com a busca do capital espiritual de uma empresa, entendeu? Então, mas aí eu tenho que ser muito prático para eles. Então, o que que é espiritualidade? Esse é um ponto importante, que fica aí para ser digerido. E aí, todo mundo digere isso e depois retorna aí para o Cauê alguma informação. Maravilha, maravilha. Acho que isso eu fiquei interessado. Eu queria saber mais o que que é espiritualidade do seu ponto de vista. Acho que seria muito bom mesmo. Mas vamos deixar Esse isso para o seria o próximo, então. Vamos, fundamental, vamos né? deixar isso para o próximo podcast. Todo daqui 15 dias a gente pode começar trazendo isso. O que é espiritualidade na prática? E espiritualidade é busca, sentimento. Elizabeth colocou. É, o A pessoal já Carmen está, colocou. já tá participando, né? Aham. Sim, Muito sim, com bom. certeza. Muito legal. E a Carmen, ela falou que lá no começo, pai, você falou alguma coisa sobre fogueira. Por isso que a gente acende fogueiras, uma coisa assim. Eu não lembro disso. Você lembra? Você falou sobre fogueiras? Sim, eu falei quando no o solstício de inverno ele nos leva um pouco para o aquecimento, né? E para as fogueiras. Então, é muito comum nos povos do mundo inteiro usarem a fogueira, fazer coisas em fogueira. Nós aqui temos o São João. Então, a ideia é a fogueira com um elemento referencial dessa memória, entendeu? Porque é câncer, câncer é memória, é passado, é um resgate da ancestralidade nossa. E o fogo é o fogo interior, chamado Atman, que é essa centelha divina em nós. É ela que está buscando o propósito, só juntando uma coisa com a outra. Mas a fogueira é uma prática comum no mundo inteiro. E aqui também, né? Nós fazemos isso. Ainda mais que sendo gaúcho, né? É muito comum a fogueira lá para tudo. Lá no Acre, com os índios, quando a gente foi beber ayahuasca, também fogueira para tudo que é lado. Então a fogueira é um arquétipo muito comum que centraliza essa luz interna. É mais ou menos nesse sentido que a fogueira pode ser usada como uma força de convergência e de lembrança do fogo interior. Mais ou menos isso. Maravilha, paizão. Bom, se deixar, a gente vai ficar a noite inteira aqui conversando, mas eu sinto que é importante a gente ir encerrando, né? E tem muito mais informações e por isso que a gente quer continuar fazendo, né? Acho que depois escrevam aí o que que vocês acharam, se vocês gostaram, deem os feedbacks, que é importante também pra gente avançar. Mas para mim tá fazendo muito sentido poder ter essa partilha, esse momento com vocês, poder compartilhar, aprender. Eu aprendo muito escutando e aprendo muito também com as perguntas, né? E com essa troca. E eu acho que isso aqui é algo que vai ficar registrado e tá, né? Vou botar no YouTube, tá? Então tá sendo gravado isso para quem também vou colocar no YouTube. Vou trazer para vocês, vou conversar com meu pai para a gente trazer um dia para uma prática então mais, né, corporal, meditativa. Vamos ver aí para a gente fazer uma primeira aula aberta para vocês. E para encerrar, é... Uma sugestão só de antemão vale, na prática corporal. tá? Eu acho que eu aprendi com o pessoal da linhagem chinesa uma coisa que eu achei fundamental é a organização do campo. A vida muda depois que você organiza o campo. Então é uma prática que se faz simples. Fica a dica aí. Maravilha. Eu acho que como a gente tem muitas
muitas técnicas, né, e muitas formas, muitos caminhos, como você falou, mas eu acho que a gente podia, cada aula, fazer algo, né, e você vai sentir o que compartilhar. Eu sinto bem esse flow que a gente está fazendo aqui, porque eu acho que é muito bom também esse lugar de deixar fluir, né, sentir a energia do grupo e do momento. Acho que a gente pode fazer a primeira, para experimentar, e a gente vai convidar vocês, fazemos a primeira e sentimos aí como flui, e aí se fizer sentido, se a gente ficar feliz, vocês também felizes, a gente pode dar esse próximo passo, né. E o que que você acha, pai, de trazer uma história? Você sempre traz essas histórias que você conhece, uma história que vai trazer esse final para a gente ficar refletindo aqui antes de dormir. Qual história você sente que seria a história para esse momento, a história para esse solstício, ligado com tudo que você está vendo? Qual que seria uma história que vai trazer algo para a gente refletir aqui? Eu acho que existem inúmeras histórias agora muito importantes para refletir, mas eu acho que uma muito interessante é de um sábio chinês chamado Xuanzhu. Ele era um sábio muito bem-humorado e sempre muito espirituoso. A história dele, que ele conta, uma delas é assim, que um amigo dele foi até ele e contou uma história muito triste, mas também ao mesmo tempo engraçada. Essa pessoa que estava contando disse que ele soube de uma pessoa que estava querendo se livrar da sombra dela, da sombra. E aí um dia ela estava tão com vontade disso, forte, que ela começou a correr. Correr, 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 querendo se livrar da sombra. Mas sempre que ele parava, ele olhava e estava a sombra lá. Aí ele ficava mais indignado ainda, corria mais. E foi assim até que teve um ataque cardíaco e morreu. Esse é o lado trágico da história dessa pessoa que ele conheceu. O Chuang Tzu disse: no lugar dele, se eu quisesse me livrar da sombra, eu não sairia correndo. Eu me sentava debaixo de uma árvore, porque aí a sombra ia se misturar com a sombra da árvore. E isso, o que ele, como ele era um taoísta, ele está falando da quietude do coração. Gente, essa é a chave para esse momento. A quietude do coração, que leva à paz e que vai levar à paz do mundo. Então, é um momento onde nós precisamos recuperar a quietude e o silêncio interior, essa paz. Esse conto é só para ilustrar isso. Muito bom, muito bom, muito bom esse conto. Bom, gente, então assim a gente encerra nosso primeiro capítulo, nosso primeiro podcast num dia tão auspicioso. Fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado também. Agradeço aí a presença, de vocês todos, né, as mensagens, Eneida, gratidão aí pela presença, vocês todos, Carmen, Jandira, Karina também aqui, Lúcia, Selma, né, todos que estão aqui presentes. E então daqui 2 semanas vai ter o próximo, né, a gente vai avisar vocês, e vamos ver se der certo aí semana que vem essa aula aberta também, vou conversar aqui com meu pai, depois a gente avisa. E lembrando então que quem quer receber esse voucher, esse atendimento aí de até 30 minutos gratuito nosso, manda mensagem no Instagram, segue a gente e manda escreve um voucher lá no privado, tá. Quer E falar, mais um pai? detalhe, é Pode mais um falar. detalhe que nós tínhamos combinado aqui em casa, conversando, que em alguns podcasts podemos ter convidados também. Só isso que eu queria dizer. Com certeza vamos trazer convidados aí para conversar com a gente. E esse é o primeiro aí de muitos aí. E agradeço aí a presença de vocês. Então desejo uma ótima noite, um bom inverno e bons movimentos, e boas reflexões e Boas fogueiras. boas fogueiras ou velas, né? E estamos conectados, tá bom? Então até a próxima, até breve. Beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau. Agradeço. Obrigada. Muito bom. Gratidão. Tchau, obrigada.
Tchau.